Eu tô passando aqui para poder gravar esse vídeo, para poder levar um pouco de esperança para você. Eu quero te contar um pouquinho da minha história e do quanto que eu escolho todos os dias florescer em meio ao deserto que eu tô atravessando. Algumas pessoas sabem, outras pessoas imaginam e muitos não sabem de nada, né? Eu sempre fui muito reservada em questão da minha saúde. Eu sou terapeuta, atendo já, tenho o meu consultório, mais um sonho realizado, graças a Deus. Mas para mim chegar até aqui, eu cheguei com muita dificuldade. Primeiro que eu sou portadora de endometriose, uma doença que não é muito falada nem compreendida, mas que hoje até que alguns famosos que também descobriram, né, têm levado à mídia. Mas ainda é uma doença que existe muitas interrogações. O que a gente pode afirmar, para quem não sabe, que não é uma doença contagiosa, que não foi adquirida, mas que eu nasci com ela, que a mulher nasce com endometriose. Porém, a endometriose ela só começa a se manifestar após a primeira regra da mulher. Então, desde os meus 14 anos, eu sempre sofri muito com dor, com cólica, um fluxo muito intenso, onde eu ia para muitos médicos e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Fiz tratamento de coisas que também nem existia, porque, né, jogava-se ao vento o que poderia ser. Enfim, hoje eu tenho 38 anos. Com 22 anos eu fui diagnosticada pelo meu quadro clínico com a endometriose. Eu tinha acabado de casar, estava com meus sonhos de ter meus filhos. E eu recebi do médico que a chance era muito mínima de eu conseguir gerar, já que a endometriose, né, ela é algo que causa muita infertilidade na mulher também. E ali foi a minha corrida contra o tempo. Eu teria que engravidar logo, porque quanto mais tarde eu deixasse para engravidar, né, as chances iam desaparecendo. E como eu já tinha ouvido de médicos que eu não engravidaria, eu fiquei bastante deprimida na época, tentando assimilar, entender tudo, como que eu ia vencer a doença. Mas ainda não imaginava que ela seria tão terrível como ela tem sido para mim. Graças a Deus, hoje eu sou mãe de 2 filhas, que o céu me proporcionou através de muita fé, de muita oração, de propósito com Deus. As minhas filhas são um milagre na minha vida, graças a Deus. Então, com 31 para 32 anos, eu comecei a ficar crônica. Comecei a sentir dor, de manhã, de tarde, de noite. Eu comecei a passar madrugadas em claro, sentindo dor. Eu comecei a sentir o impacto da endometriose na minha vida. Por quê? Porque ela foi roubando de mim o meu tempo. Um tempo de qualidade que eu poderia estar com minhas filhas, eu não conseguia correr, brincar, pular com elas. Eu queria sair com os meus amigos e eu não poderia estar ali para me explicar, muitos não entendiam. Então eu comecei a entrar num período de isolamento, no qual eu sentia a depressão bater na minha porta com muita força, pela falta de compreensão de amigos e familiares, de ir ao médico, né, em busca de um tratamento e chegar lá, nem os próprios médicos saber o que fazer. Então foi um período da minha vida bem complicado, a ponto de que eu cheguei a duvidar do tamanho da dor que eu sentia. Então ali eu comecei a ver que meu emocional não estava legal. Fui atendida por uma terapeuta maravilhosa, a doutora Ana, minha querida. E ela começou a tratar de mim, do meu emocional. Eu consegui um tratamento lá no município de Belfor Roxo, no qual a minha doutora também era portadora de endometriose, que soube me acolher com todo carinho, me ouvir e me ajudou a ir até o fim de um diagnóstico completo. Foi ali que eu consegui, por exames de imagem, ter a certeza de aonde estava a endometriose e o porquê que eu sentia tanta dor naquela região.
E nesse momento, foi um momento da minha vida que eu me fechei, um momento da minha vida que eu saí de muitas rodas de amigos, que eu comecei a perceber também quem eram as pessoas que estavam ao meu lado e não, né? Porque para pessoa que ouve a mulher portadora de endometriose dizer a todo tempo que ela está com dor é ruim, então você imagina para quem está vivendo, é muito ruim. Então, assim, as pessoas foram também se revelando. Então, eu comecei a prestar atenção em mim, a me cuidar, começar a ter tempo de qualidade para mim. E de lá para cá tem sido um processo bastante difícil, porque a endometriose ela não tem cura, ela só tem tratamento. No meu caso, eu sigo o tratamento, mas assim, eu não consigo pegar o controle da doença. Ela não para de doer, ela não para de inflamar, por todos os tipos de medicamento que você possa imaginar de tratamento. A mulher portadora de endometriose, eu já me submeti. E ela continua avançando. Conclusão, hoje, por muito tempo de dor, eu tô muito refratária a medicamento. Então, assim, por vezes, eu preciso correr numa emergência para tomar medicamentos fortíssimos, opioides fortíssimos, para tentar amenizar a dor. Hoje eu tenho a endometriose no meu peritônio, eu tenho a endometriose no meu abdômen da parte direita, que dói muito, é uma dor que parece que eu vou desmaiar. Eu tenho endometriose no meu ovário e eu tenho endometriose por trás da onde era o útero. Então, assim, ela causou um impacto muito grande na minha vida. E hoje eu costumo dizer que, para mim, o pior é sentir dor. E hoje eu vejo que o pior não é sentir dor, o pior é não ter medicamento que passe essa dor. E há 15 a 20 dias atrás, eu fiquei internada no hospital, no qual eu operei, porque eu estava com uma dor muito intensa, no qual eu não conseguia andar. E quando eu achei que não podia ficar ruim, se tornou pior. Hoje eu tenho uma dor neuropática, ou seja, que atingiu os nervos da minha pelve, impactando ainda mais a minha vida. Tem dias que eu não consigo pisar o pé no chão de tanta dor. Eles não podem mexer agora, alegaram que agora é com a clínica da dor, então eu tenho que esperar ser chamada pelo sistema do CISREG para poder conseguir passar por essa clínica da dor, para então poder fazer uma incisão na minha cesárea, para tentar bloquear a dor e ver como que vai ficar a minha qualidade de vida. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Porque eu estou expondo a minha vida aqui. Porque como terapeuta, eu atendo diversos casos. E às vezes eu vejo pessoas chegando até aqui totalmente quebradas, totalmente destruídas emocionalmente, com uma vida totalmente bagunçada. E com isso enfermidades que também acabam sendo desenvolvidas no corpo, devido também ao cuidado que não se tem com a mente. Quando eu escolhi essa profissão primeiramente para cuidar do meu emocional, que já estava muito abalado por causa da doença, por causa dos traumas que eu tinha de infância. Então, assim, vários fatores. Então, eu queria me cuidar. E como meu sonho sempre foi ser psicóloga, eu me encontrei dentro da terapia, eu me encontrei dentro da psicanálise. E eu decidi, né, que eu ia também cuidar de vidas, já que já venci uma depressão. Eu cheguei também a transtornos de pânico, eu tive transtornos de ansiedade generalizada. Então, eu escolhi florescer. Hoje, eu tô com muita dor. Quem olha um rosto sorrindo, quem olha uma mulher arrumada, uma pessoa andando na rua, ela não imagina o que aquela pessoa está passando, sabe? E hoje eu sou uma das pessoas que mais bate na tecla que nós devemos ter empatia. Empatia por todo e qualquer ser humano. A gente não sabe o que aquela pessoa está enfrentando. A gente não sabe o quanto ela está ferida, machucada, o que ela está carregando. E eu lembro quando o Espírito Santo ele falou para mim que os meus sonhos tinham que se encontrar
com os propósitos dele. E eu comecei numa direção e o Senhor me levou para outro lado, para estudar além da ciência, mas estudar baseada na palavra dele também. Então, assim, eu também sou uma terapeuta cristã. Eu sempre quis saber tudo que eu pudesse saber, mas eu sempre quis saber também o que estava dentro da palavra de Deus. E hoje eu escolho ser esperança. Hoje, por mais que eu tenha um diagnóstico médico, no qual não existe cura para a doença que eu estou enfrentando. E por mais que essa doença venha com muita força, tentando de todas as formas me destruir, eu escolho florescer em meio ao deserto que eu estou passando. Eu escolho sorrir, mas um sorriso que seja a cura na vida do outro. Claro, eu tenho meus momentos de lágrima. Eu tenho muitos momentos de lágrima, no qual eu me fecho, no qual eu me permito chorar, no qual eu me permito colocar para fora. Mas eu me recomponho, eu levanto, sabe? Então, assim, eu escolhi ser ferramenta. Eu escolhi ser ferramenta de cura na vida do outro. E o meu maior propósito, o meu maior sonho hoje é ver vidas sendo curadas, é ser vidas sendo libertas dos seus cativeiros emocionais. Porque tudo está aqui dentro da nossa mente. A sobrecarga dos problemas que a gente vem ultrapassando, que a gente vem vivido, nos dá um cansaço emocional muito grande. E se a gente não tiver uma inteligência emocional, se a gente não souber administrar bem as nossas emoções, e se a gente não tiver ali do nosso lado uma pessoa capacitada, uma pessoa que tenha empatia, de te acolher, de respeitar a sua história e de tentar de todas as formas levantar você para que você venha seguir o seu caminho em paz, a gente não consegue. Eu, como terapeuta, eu também preciso de terapia. Eu também faço terapia. Porque vocês não têm ideia do quanto é cansativo lutar contra um mal que vem tentando te destruir a todo momento. Gente, tem dia que eu tô numa exaustão, vocês não têm noção. Só eu sei, e Deus, porque Ele tá comigo em todos os momentos. Então, o que eu quero dizer hoje é que não importa a situação que você está vivendo. Eu sei que pode estar muito dolorida, sei que pode estar muito difícil. Mas olha para Deus, segura na mão dele, pede a ele para atravessar contigo. Pede a ele que, por mais que para o homem não tenha jeito, para o homem aquilo ali está decretado sobre a sua vida, mas a gente tem um Deus maior, poderoso, aquele que está nos mantendo vivo, que pode mudar a minha história, que pode mudar a tua história. Aquele que tem nos proporcionado fôlego de vida, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Elevar a espiritualidade, ter uma espiritualidade é necessário. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é você saber que existe um Criador. E esse Criador está pronto para te ouvir. Está pronto para te ensinar o caminho, para você também percorrer. Então, cria a esperança dentro de você. Assim como eu tenho a esperança dentro de mim de que eu vou vencer tudo isso, de que eu vou viver as promessas do Senhor, que por mais que hoje a situação que eu estou vivendo, para mim é muito humilhante. Eu sou provedora do meu lar, eu tenho 2 filhas. Eu sempre fui uma mulher que sempre amou trabalhar, eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa muito ativa. Então você imagine quando essa doença vem com toda a força, às vezes por dias, outras por semanas, no qual eu fico cansada emocionalmente. Muito cansada. Mas eu não desisto. Graziélia, mas você nunca pensou em desistir? Sim, eu pensei em desistir. Eu pensei muitas das vezes em desistir. Mas eu sempre cheguei à conclusão de que eu não podia desistir de mim. E eu me amo o suficiente para lutar até o fim. Sabe? Então, assim, encontre esse amor dentro de você. Encontre essa força que existe dentro de você. Não vamos permitir que
Até mesmo eu já vi casos de mulheres que têm a mesma doença que eu, de tentarem contra suas próprias vidas. A gente está entrando num setembro amarelo, que é a luta contra o suicídio. Por mais difícil que esteja, não desista da sua vida. Não perca a sua salvação. Segura em Deus. Ora. Busca, sabe, no Criador, no Deus Todo-Poderoso, a força que você precisa para prosseguir. Eu não sei a circunstância que você está vivendo. Eu não sei o que está te abatendo, está tentando te destruir, se é algo emocional, se é algo físico, se é algo que é no meio da sua família, com seu filho. Mas tenha esperança, busque essa esperança em Cristo. Busque essa esperança elevando a sua espiritualidade. Busque a ajuda de um profissional que tenha empatia, acolhimento, que seja, sabe, ali contigo. Não, nós vamos vencer. E tenha certeza que se nós estamos vivos, se o fôlego de vida está sendo proporcionado para mim e para você, é porque existe um propósito do Criador. Existe um propósito de Deus. E por mais que tenha sido luta atrás de luta, mas até aqui o Senhor tem sustentado a gente, o Senhor tem livrado a gente. Então hoje essa palavra, esse pequeno testemunho, é só para edificar a sua vida. É só para você saber que você é importante, que você precisa se amar e que se não tem ninguém para te acolher, se acolha, se abrace, se respeite, se ame. Declare esse amor a você mesmo. E não desista, continue lutando por você, porque nós vamos vencer.